Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos e mangás, sobre a Roda do Tempo, sobre os filmes e séries que nós assistimos aqui durante o mês de novembro de 2021, certo? Vou começar então mostrando para vocês o único volume de Fullmetal Alchemist que eu consegui ler durante este mês, que foi então o volume 11. Gente, que volume! Nós temos um baita de um dramalhão sendo desenvolvido aqui, porque afinal de contas no final do volume 10 nós tínhamos aí o retorno do pai dos irmãos Alphonse e Edward, né? O grande alquimista que deixou para trás aí toda a sua parafernália de alquimia, né? Os meninos começaram a se interessar por alquimia por conta disso. Esse pai já meio que havia abandonado a família antes mesmo da morte da mãe dos meninos, né? Então, toda aquela coisa das crianças tentando trazer a mãe de volta e falhando miseravelmente, né? Isso tudo aconteceu já com a ausência desse pai. Aqui nesse volume 11 ainda não tá muito claro qual é que é a do pai dos meninos, mas assim, ele vai ser muito bem recebido pela avózinha da Winry, né? Que é aquela senhora que meio que criou as duas crianças também, com a ausência do pai, depois da morte da mãe também. Então a gente vê que ele não é exatamente um vilão aqui nessa história, alguma coisa aconteceu para ele ter sumido, né, e ter abandonado a família. Mas ainda assim, aqui nesse volume 11 a gente vai acompanhar o confronto, né, do Edward com este pai. Apesar dele ter muito ressentimento pelo que o pai fez com a família, abandonando e tudo mais, a gente vai percebendo também que o menino meio que está se parecendo fisicamente com o pai, tá deixando o cabelo crescer, usando preso, esse tipo de coisa. Então tá, além desse reencontro com o pai, que é bastante problemático aqui nesse volume, a gente tem também o Edward desenterrando os restos daquela quimera sem forma humana, que foi o que eles conseguiram trazer de volta quando eles tentaram trazer a mãe de volta. Então, uma das grandes culpas que os dois carregam aí na vida, o Edward carrega uma culpa redobrada, porque afinal de contas, em meio a tudo aquilo, o irmão perdeu o próprio corpo, ele também perdeu o braço e tudo mais. Bom, uma das culpas que ele carrega é o fato de que eles trouxeram a mãe de volta para morrer novamente. Só que aqui neste volume 11 ele vai descobrir que aquela quimera não era a mãe dele. Eles trouxeram alguma outra coisa de volta. E aí, ao desenterrar aquele corpo, ele vai perceber que a mãe tinha cabelos castanhos e os cabelos daquela criatura eram pretos. Então fica aquela dúvida, né? O que foi que eles trouxeram de volta? Mas de qualquer forma, eles entendem que não foi a mãe deles. Então temos aí uma culpa a menos para carregar, certo? Que já é um alívio. Aqui também ele vai ligar para aquela treinadora deles, que teria tentado trazer de volta também o próprio filho, ainda bebê. Também não vai dar certo, né? Enfim, e aí ele conta para essa moça que aquilo que eles trouxeram de volta não eram seus entes queridos, era outra coisa. Então também vai rolar um alívio aqui com essa moça também que tá doente, né? É uma história bastante triste, mas é aquilo que eu já venho comentando com vocês. Você tem momentos de alívio cômico, você tem momentos de leveza aqui nessa história, e o relacionamento entre esses personagens é sempre muito bonito de se acompanhar. Agora, este volume aqui eu interrompi, na verdade eu completei a leitura do 11, não peguei o 12 porque eu realmente não tive tempo. Mas eu recomendo que você só pegue o volume 11 para ler se você já tiver o 12, porque olha... Que cliffhanger! A gente tem aqui no final deste volume uma luta, né? Entre o Edward e aquele homem com a cicatriz no rosto, né? Que é o grande vilão da história até o momento aqui. E essa luta não vai ter desfecho aqui neste volume. Você vai precisar ler o 12º. Coisa que eu estou me coçando para fazer. Então assim, eu vou terminar de editar esse vídeo e provavelmente já vou pegar aqui o 12º volume. Mas é isso então, gente. Fullmetal Alchemist é um baita de um mangá incrível. Se você não conhece ainda, vá atrás. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Ainda tá fácil de encontrar os primeiros volumes por aí. Saiu uma nova tiragem recentemente. Aí na sequência eu peguei uma HQ do Batman pra ler. Já fazia bastante tempo que eu não lia Batman. Pra você aí que é novo no canal, eu gosto bastante de Batman. Me refiro aos quadrinhos. Com relação aos filmes, eu parei nos filmes do Christopher Nolan mesmo. Muito obrigada, tá? Não pretendo ver Ben Affleck nem Menino Vampiro como Batman. Pra mim tá ótimo. Mas as histórias em quadrinhos geralmente eu acho excelentes. Peguei este volume aqui pra ler, que é A Luva Negra, da Eagle Moss Collections. Se eu não me engano, eu comprei isso aqui em banca de revista, gente. Já faz aí um tempinho.
Então, aqui você tem o início das histórias do Batman sendo contadas pelo Grant Morrison. Há quem ame, há quem deteste. Este aqui é o primeiro volume, até onde eu sei, tá? Posso estar muito enganada. Por que eu peguei este volume para ler? Bem, porque a gente sabe que aqui, essa primeira história de A Luva Negra é, na verdade, um reconto do E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, que eu li recentemente, tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no card e na descrição também o link para vocês darem uma olhada, caso ainda não tenham visto a resenha. Mas então, conforme você vai lendo aqui as primeiras páginas, você vai vendo que realmente, né, isso caso você conheça a história da Agatha Christie, você vai vendo que tem tudo a ver. Então, assim, você tem o Batman e o Robin indo ali para uma ilha numa noite toda tempestuosa. É uma ilha de ricos e famosos, mas estão reunidos lá um grupo de heróis internacionais, o Clube dos Heróis Internacionais, uma coisa assim. São heróis meio esquecidos aí da DC. Aparentemente eles apareceram anteriormente, né, nas histórias clássicas do Batman. Então você tem um mosqueteiro, você tem um cara vestido de general romano, você tem uma moça também chamada Escudeira. Enfim, são vários heróis aí do mundo afora, né? Por isso o Clube dos Heróis Internacionais. E aparentemente o Batman fez parte desse grupo no iniciozinho de tudo. Este é um grupo mantido por um ricaço, né? Ele queria bancar esses super-heróis. O Batman se desliga desse grupo por algum motivo, mas nas primeiras reuniões ele participou. E aí agora que eles estão se reunindo muito tempo depois, então você vai vendo que tá todo mundo meio gorducho, fora de forma, muito tempo se passou, né? Eles estão reunidos e muito duvidam de que o Batman possa aparecer, mas ele realmente vai até lá. Então essa reunião vai acontecer nessa mansão bilionária, dentro desta ilha deserta, nessa noite tempestuosa, enquanto eles estão jantando. A televisão é ligada e eles vão ver então este vídeo de um assassino que tá contando ali pra eles que, olha, vou matar um por um, tá? E é isso que vai acontecendo. Cada um desses heróis internacionais vai aparecendo morto aos poucos ali dentro daquela mansão naquela noite. E eles precisam descobrir quem é o assassino. Super e não sobrou nenhum mesmo. E nós temos o Batman e o Robin aqui tentando descobrir o que é que está acontecendo. Essa história vai sendo desenvolvida nas próximas histórias do encadernado também. Existe um certo link ali entre essas histórias, mas eu confesso que só essa primeira história desse encadernado realmente vale a pena. As demais, você vai ter uma confusão danada. Você tem uns outros Batmans aí, né? Uns impostores também querendo se livrar do Homem-Morcego. E, sinceramente, não me chamaram a atenção as outras histórias. E aí, este encadernado se encerra com um jantar entre Bruce Wayne e sua namorada Jezebel. Este nome nunca dá certo na literatura. Enfim, eles estão ali nesse jantar teoricamente romântico, até que alguma coisa vai acontecer nesse jantar e ela vai se dar conta de que Bruce Wayne é, na verdade, o Batman. É assim que se encerra esse encadernado. Em geral, eu achei esse encadernado meio meh, tá? A primeira história eu gostei bastante, mesmo porque eu tinha acabado de ler e não sobrou nenhum. Então eu achei bem interessante. Mas as demais, gente, achei bem qualquer coisa. E me parece, como eu disse pra vocês, que essa aqui é a primeira encadernado de histórias do Grant Morrison. Então é aqui que tudo começa. É uma fase que eu sinceramente não sei se é aclamada aí pelos fãs de Batman. Me parece que as opiniões são bem divididas, mas enfim, se você gosta de Agatha Christie, talvez você queira dar uma olhada aqui neste encadernado também. Se você gosta de Batman também, vá que, né? Pois muito bem, a última HQ lida neste mês de novembro foi a sensacional Duas Vidas, do Fabian Toumé. Essa aqui é uma história de dois irmãos que não se parecem em nada. Ó, dá só uma olhada aqui, eles já estão aqui bem na capa. Então você tem o irmão mais velho, que é um médico sem fronteiras, e você tem o irmão mais novo, que é um advogado absolutamente infeliz em sua profissão. Quando jovem, esse rapaz, né, que é infeliz, era todo ligado à música, ele tocava guitarra, ele tinha uma bandinha, não sei o que lá. Então a gente tem alguns momentos de flashback aqui, voltando para a infância e adolescência desses dois irmãos. Mas o que nós temos aqui é o seguinte, você tem esse irmão mais velho, que é o médico, passando uma temporada ali na cidade deles e quer encontrar o irmão mais novo. O irmão mais novo tá atolado de trabalho naquele escritório que ele odeia, mas ele precisa trabalhar porque a vida dele se tornou isso. Trabalha, volta pra casa, dorme, acorda cedo, vai pro trabalho e assim por diante. Uma vida absolutamente sem graça pra quem queria ser um rockstar, não é mesmo? Enfim, este irmão mais velho volta a conviver com o irmão mais novo com uma missão. Ele quer fazer o irmão mais novo entender que a vida não é só aquilo, que ele precisa aproveitar a vida. E, num dado momento, nessa reunião desses dois irmãos,
o irmão mais novo vai perceber que está com um caroço embaixo do braço. Então o irmão mais velho vai dizer assim, olha só, eu conheço o melhor oncologista da cidade, você vai lá se consultar com ele. Ele se consulta, faz vários exames e aí o médico chega à conclusão de que ele tem apenas alguns meses de vida. E que, sinceramente, ele não acredita que tratamento vá melhorar a situação desse rapaz. É uma situação absolutamente periclitante mesmo. Então ele vai dar a opção para esse irmão mais novo, né? Olha só, você pode passar seus 3 últimos de vida, sei lá, internado em hospital, fazendo quimioterapia e tudo mais, e vivendo miseravelmente seus últimos meses de vida, você pode aproveitar da melhor forma possível, sem tratamento, porque afinal de contas não tem jeito. Ele está absolutamente desenganado. Então ele passa por um período de negação e o irmão mais velho, que é médico, né, tá tentando ajudar esse irmão. Ele acaba convencendo o irmão mais novo a fazer uma lista de todas as coisas que ele gostaria de ter feito na vida e não fez ainda. Então eles começam a fazer aquelas coisas que o irmão realmente gostaria de ter feito. E aí ele vai vivendo a vida da melhor forma possível nesses últimos 3 meses que ele tem, com a ajuda do irmão que é médico, né, como eu disse pra vocês. E no final da história a gente vai ter uma reviravolta que eu meio que já estava esperando, não vou mentir pra vocês. Não é uma história tão original assim. Existem filmes com essa temática, enfim, não foi uma coisa surpreendente, mas ainda assim foi uma coisa muito bonita. Que HQ bonita. É aquele tipo de história que pode ser transformadora aí para muitos de nós, não é mesmo? Então, principalmente para quem vive uma vida muito voltada para trabalho, carreira e tudo mais, entrar em contato com uma história como essa pode dar, assim, aquele estalo que vai te fazer realmente repensar em algumas coisas. Então, talvez esta aqui seja uma HQ que seja um presente muito interessante para pessoas que a gente conhece que são aí como o irmão mais novo. E para vocês também que estão me assistindo e que ainda não conhecem essa HQ, é aquele tipo de história que te dá um ânimozinho para fazer as coisas que a gente gostaria de ter feito e não fizemos ainda. Mesmo que seja, sei lá, aproveitar melhor as pequenas coisas da vida, né, os pequenos prazeres. Olha, tá aqui, ó, uma das minhas melhores leituras de HQ desse ano, já aviso vocês. Adorei esta HQ, fica a dica aqui para vocês também. Então, pessoal, eu já estava editando o vídeo quando eu me dei conta de que eu praticamente só reclamei da série e mal falei do livro da Roda do Tempo. Então vamos lá, vamos por partes. Vou começar comentando com vocês aqui sobre o livro, depois a gente vai pra série. Até o momento eu só assisti o primeiro episódio e eu sinceramente não estou com vontade de continuar. Então, conto com vocês aí, eu vou dar uma olhada nos comentários pra ver se eu me animo aí a continuar a série, porque realmente a série não foi pra mim não, mas os livros eu estou gostando muito. Na verdade, este aqui é o segundo livro da série que eu leio, né? Pra quem já tá acompanhando o canal, vocês já viram que eu comecei errado, na opinião geral aí, não é mesmo? Eu comecei pela prequela, que é um livro chamado New Spring. Então, salvo engano, nos vídeos de julho e agosto, eu comentei com vocês a leitura deste primeiro volume da série, que é um volume mais curtinho. Aliás, não é o primeiro volume, é a prequela. Este livro, se não me engano, saiu depois do livro 10. Na verdade, assim, a única coisa que eu sei é que ele foi o último livro escrito mesmo pelo Robert Jordan. A ideia era fazer uma série de livros aí que desse conta das origens de cada um dos personagens principais ou algo assim. Neste volume que eu li, nós temos ali toda a história da origem da Moiraine, que é a personagem da Rosamund Pike na série, que na minha opinião é a atriz que vai carregar esta série nas costas. Estou sendo honesta aqui com vocês, tá, gente? Não fiquei animada com nenhum dos outros personagens da série. O Lan talvez seja aí um personagem para se prestar atenção no desenvolvimento, mas os demais, sei lá, gente. Você não tem um Elijah Wood, de repente, né, ali no meio, que já seja ali um personagem principal, feito por um ator que já tem uma certa estrada. Não, você tem ali, sei lá, atores iniciantes. E sim, eu estou fazendo aquilo que todo mundo deve estar fazendo no momento, né? Que é comparar a Roda do Tempo ao Senhor dos Anéis. Falei pra vocês que eu ia começar falando sobre o livro, mas já tô eu falando sobre a série de novo. Então, a série optou por começar mais ou menos daquele estilo Senhor dos Anéis, né? The world has changed, né? Então você tem uma narrativazinha ali te contando o que aconteceu previamente, onde estamos no momento. Só que eu fiquei com a nítida impressão de que quem não conhece os livros ficou meio perdido ali naquele primeiro episódio. Eu mesma, que só li a prequela, né, que são os anos de formação da Moiraine,
E estou aqui na página 180 do livro. Vocês se lembram do vídeo de leituras em andamento do começo deste mês? Eu estava bem otimista, achando que eu fosse terminar de ler este calhamaço até o fim do mês. Só que não. Parei em meados do capítulo 15. Eu nem terminei o capítulo 15 ainda, gente, página 180. Mas para minha sorte, até onde eu li aqui no livro, nós já estamos até um pouco avançados com relação ao primeiro episódio da série. Então tá, eu achei que essa foi uma escolha meio fácil. A gente sabe que funcionou lá no Senhor dos Anéis, os produtores dessa série acharam que funcionaria ali também. É uma coisa que não aconteceu com Guerra dos Tronos, por exemplo, que é a última grande série de fantasia bem sucedida, tanto em livros quanto em série de TV, não é mesmo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a cena de abertura deste livro é um espetáculo e eu não entendo por que não usaram, né, esta abertura do livro como abertura da série. Seria sucesso, na minha opinião. Me chamaria muito mais atenção do que a forma como foi feita. Então, eu comentei sobre o prólogo deste livro, que é essa cena de abertura aí, no vídeo de setembro. Então não vou ficar me repetindo aqui, mas eu achei aquela abertura espetacular. Nesses 15 primeiros capítulos aqui do livro, o que nós temos é a apresentação de ambiente. Então você tem essas famílias nesse vilarejo chamado Dois Rios, se eu não me engano. A vida vai indo bem, cada família está cuidando ali de seus próprios assuntos. Você tem todo um preparo para um grande evento, que é ali as fogueiras de Beltane, né? Beltane aqui neste livro. Que é a mesma coisa, é o solstício de primavera. Então você tem menestréis e grandes reuniões ali de personagens que estão se reunindo, obviamente, para este evento e também para conversar sobre as notícias que estão chegando a Dois Rios. Existem notícias de que o bicho está pegando lá fora, tem uma guerra acontecendo, você tem aí pessoas procurando pelo dragão, aparentemente o dragão já renasceu, existe alguém aí que está se fazendo passar por esse dragão sem ser o dragão de verdade. O que é o dragão? O dragão não é um dragão propriamente dito, é uma figura que nasceu há cerca de 20 anos. Essa figura será ali o salvador da lavoura, mas nós temos um porém aí. Se essa criatura for criada por pessoas do bem, ele pode se tornar um grande herói, e se essa criatura for criada por pessoas do lado sombrio da força, ela pode se tornar um grande vilão da história, como foi o que aconteceu com o dragão anterior. O prólogo deste livro tem a ver com o que acontece, com o desfecho da história do dragão anterior, é um negócio tenebroso. Então tá, enquanto isso você tem a roda do tempo girando, então as coisas são cíclicas, as coisas estão se repetindo, é preciso fazer alguma coisa para que este novo dragão renascido não se torne um grande vilão quanto o anterior. Então tá. Na prequela, Moiraine se tornando uma Aes Sedai, ela esteve presente quando uma Aes Sedai, já propriamente dita, teve a visão de que o dragão teria nascido. Então, na prequela, nós já temos Moiraine se tornando uma Aes Sedai e se preocupando muito em encontrar esta criança. Então, as Aes Sedai naquele livro estão fazendo meio que um censo, um banco de dados ali para ver quais foram as crianças que nasceram ali na época daquela visão. E essa é a missão da Moiraine, ela tem que encontrar este dragão, esta pessoa que acabou de nascer. Aqui neste livro a gente fica sabendo que cerca de 20 anos já se passaram da prequela pra cá. Ela já tá há 20 anos procurando o dragão. Ela vai parar nos Dois Rios porque, aparentemente, é dali, finalmente, né, ela recebe ali, sei lá, umas diquinhas que pode ser que o dragão tenha nascido naquela aldeia. Você tem, se não me engano, 3 rapazes que nasceram naquele período em que a profecia foi feita. Então é pra lá que eles vão, eles estão ali em meio àquela festividade sendo montada. Nós vamos ter essa aldeia sendo atacada por Trollocs, que são aí umas figuras meio tenebrosas, que são meio que funcionários do mal, assim, entendeu? Então, do mesmo jeito que lá no Senhor dos Anéis a gente tem os orcs, os goblins, os sei lá o que. Você tem 1000 criaturas sendo levadas pro lado do Sauron, se tornando ali seus empregados, digamos assim. Pois é, aqui também. Então esses Trollocs vão invadir aquela aldeia numa determinada noite e vão incendiar as fazendas das famílias que têm esses rapazes de 20 e poucos anos. Ou seja, tudo indica que um daqueles 3 rapazes é o dragão. Aqui nessa página 180, a coisa já tá caminhando de modo que o Rand só pode ser o dragão. Então, ele tem umas visões esquisitas. Durante essa invasão dos Trollocs, o pai dele vai ser ferido, vai passar por uns períodos aí muito loucos de febre e delírios. Em meio a esses delírios, ele vai contar pro garoto praticamente que ele foi adotado. Então, assim, o Rand, neste momento aqui, ó, do livro, a menos de 200 páginas,
É um rapaz que não sabe quem é, está se encontrando. Então, ele acabou de descobrir que ele foi adotado, sem querer, não é mesmo? E ele também passa a ter umas visões com The Dark One, que, se não me engano, em português ficou O Tenebroso. Então tá, já tá meio que claro aqui no inicinho do livro que o dragão é o Rand. Mas na série, no primeiro episódio, não só não se sabe ainda quem é o dragão, como pode ser uma garota, que é a Egwene. A Egwene aqui no livro é a sabedoria jovem da cidade. Ela é a aprendiz da Nynaeve, que é uma wisdom, né, uma sabedoria mais velha já. Tá treinando essa garota. A sabedoria quem é? É a mulher mais sábia da região, é a curandeira, é a pessoa que tem visões, pessoa que... Enfim, vocês já entenderam. Aqui no livro, quando você tem a sociedade se formando, a partir da Moiraine e do Lan, que vão contar pra eles que, olha só, isso tá acontecendo por um motivo. Esses Trollocs estão atrás do dragão também. E se for um de vocês, a gente precisa ajudar aí você. Bom, enfim, ela vai levar esses rapazes para um lugar onde eles fiquem a salvo e possam ser treinados, um lugar chamado Tar-Valon, enfim. Então eles estão fazendo essa viagem para lá. Quando eles estão montando ali a sociedade que vai fazer essa viagem, Sociedade do Anel, né? Bom, esta menina, Egwene, meio que vai se enfiar ali no meio, vai dizer, eu vou também, ninguém vai me impedir de ir também. Então ela vai. Em meio a essa viagem, as paradas que eles vão fazendo, as conversas que eles vão tendo e tudo mais, a Moiraine chega à conclusão de que aquela menina pode ser uma Aes Sedai também um dia. E é neste ponto da história em que eu me encontro, certo? Meu problema com a série está basicamente na produção e na escolha da narrativa que tá puxando a história para aquele caminho que a gente já tem conhecido aí nos últimos anos na indústria de entretenimento. Apesar da gente saber aqui que quando os homens entram em contato com a sabedoria, que é uma coisa mais relegada ali às mulheres que vão se tornar Aes Sedai ou sabedoria da própria aldeia, enfim, é o poder, né? Então os homens que entram em contato com esse poder enlouquecem e podem levar ao fim da coisa toda. Foi isso que aconteceu com o último dragão. Você tem homens e mulheres trabalhando em conjunto, como você tinha, sei lá, a Senhora do Lago e o Mago Merlin trabalhando em conjunto. Na série, me parece que a coisa é muito mais puxada pra sabedoria feminina mesmo. Pra quem já vem observando a indústria do entretenimento nos últimos tempos, zero surpresas aí, não é mesmo? E como isso está no livro, não, isso não está me incomodando. O que está me incomodando mesmo é o elenco e os efeitos especiais e o roteiro que tá meio cafona. Gente, sei lá, eu não gostei nem um pouco do primeiro episódio. Aliás, a gente assistiu a primeira meia hora do primeiro episódio, meio que sofrendo um pouco de vergonha alheia. E aí eu até parei e falei, não vou nem assistir o resto. Mas aí depois eu fiquei pensando, não, pra poder fazer um comentário decente no vídeo, eu vou precisar assistir pelo menos o primeiro episódio inteiro. Então continuei assistindo. E assim, a segunda metade do primeiro episódio realmente dá uma guinada, né? A coisa realmente fica um pouco mais interessante. Você tem o ataque dos Trollocs, você tem a Moiraine usando, né, as magias dela ali também. É uma cena até interessante, porém longa demais, na minha opinião. Essa cena desse incêndio e desses ataques dos Trollocs e os desdobramentos que vão acontecendo em meio a essa batalha, porque assim, a gente precisa realmente... Qual é a função de uma batalha numa história de fantasia ou num filme de ação, ou seja lá o que for? É o desenvolvimento, né, a descoberta de heróis improváveis, desenvolvimento do valor de algumas figuras, né? Então a gente tem que observar isso daí. Realmente isso vai acontecendo durante essa cena, só que ela dura, como eu disse pra vocês, meia hora. Então, eu venho de uma geração em que o primeiro episódio de uma série é importante pra caramba. Na minha época, esses episódios se chamavam piloto. Então, muitas vezes, você tinha os roteiristas, os atores, todo mundo se empenhando muito naquele piloto, porque é a partir do piloto que vão decidir se aquela série vai pra frente ou não. Quem é que decide? Tanto o público quanto os grandões, né? Os cabeças da emissora. Tanto é que assim, se você pegar qualquer série de mais de 15 anos pra trás, você vai ver que do primeiro episódio pro segundo, muita coisa muda. O corte de cabelo dos personagens mudam, sei lá. Porque muito tempo se passou entre o piloto e, né, a decisão de que a série continuaria. Então todas as fichas têm que estar apostadas no primeiro episódio. E você precisa, como telespectador, precisa se sentir engajado a continuar a assistir essas séries. Só que essas séries enlatadas de agora, que já vêm todas prontinhas, né, picadas, você consegue assistir tudo no primeiro dia do lançamento, por exemplo. Não é o caso dessa série, mas vocês entenderam. O que acontece? Você tem essas fichas sendo distribuídas ao longo da série. Aí acontece algumas aberrações do tipo, não, lá pelo quinto episódio a série fica excelente. Olha só,
Haja ânimo pra assistir 4 episódios mais ou menos, pra você chegar ao 5º, que é excelente. Então vocês já entenderam qual é o meu problema, né? Eu achei este primeiro episódio meio mal ajambrado, a ponto de eu não saber se as pessoas que nunca entraram em contato com os livros entenderam o que tá acontecendo naquele primeiro episódio. Me pareceu uma bagunça imensa. Então, assim, não é um primeiro episódio tão bom quanto o primeiro episódio de Guerra dos Tronos, por exemplo, que nem é uma série tão antiga assim, mas que ainda tinha essa coisa de não, vamos caprichar no primeiro episódio pra chamar a atenção do público. E não tem um elenco lá muito bom. Além da Rosamund Pike, que na minha opinião, como eu já disse pra vocês, vai carregar a série nas costas até que aqueles atores se desenvolvam. É uma série que tá deixando a desejar. Sinto muito. Esse primeiro episódio pra mim foi meio matador. Mas eu não vou mentir pra vocês. Essa saidinha aqui do livro de que o garoto fica sabendo que ele é adotado porque o pai, num momento de delírio, contou ali que ele era adotado, sabe? Eu achei essa saidinha meio fácil demais. Se eu estivesse lendo um livro YA, uma fantasia YA, uma distopia YA, isso não me incomodaria, mas eu estou lendo isto num livro de fantasia aclamado pra caramba. Então, este é um detalhe que eu achei meio fraco aqui no desenvolvimento dessas primeiras 200 páginas. Mas tem tantas outras coisas legais se desenvolvendo ao mesmo tempo que isso não me incomoda. Agora, na série, tem pouca coisa ali que tá chamando minha atenção. Então, eu sinceramente conto aí com os comentários de vocês pra saber se eu vou dar continuidade ou não, pra decidir, né, se eu vou dar continuidade ou não pra série de TV. Os livros a gente vai continuar comentando com certeza aqui nos vídeos de quadrinhos e mangás. Acredito que no próximo, não é possível que no próximo a gente já não converse aí sobre o primeiro volume como um todo. Lembrem-se de que o primeiro volume em português já está disponível por aí, tá? Vocês não têm desculpa para não acompanhar essa leitura. Agora sim, vamos dar continuidade ao vídeo. Muito bem, isto posto, vamos continuar aqui então com as séries e filmes que a gente tem assistido. Nós estamos assistindo de novo Dawson's Creek, porque sim, porque é uma série leve para se assistir antes de dormir, não é mesmo? São aqueles dramas adolescentes bem da minha época mesmo. Eu tinha exatamente a idade desses personagens quando passou na TV pela primeira vez. Então, momento nostalgia, não é mesmo? Uma série bem escrita, com bom roteiro, bons personagens, bom desenvolvimento ali de personagens também. O problema é que Dawson é realmente muito chato, né? A gente chega à conclusão, assistindo novamente, depois de uma certa idade, que a série deveria se chamar Pacey's Creek, né? Que é o personagem muito mais divertido, melhor amigo de Dawson, e que é ali aquele azarão. É o personagem que a gente sempre acha que não vai dar em nada. Inclusive a família dele acha que ele não vai dar em nada. E ele vai realmente se desenvolvendo ali como o personagem mais legal da série. A gente tá na 4ª temporada, são 6 apenas. Esse é aquele tipo de temporada em que você vai acompanhando praticamente em tempo real o que está acontecendo com eles. Então, a primeira temporada eles estão no primeiro ano do colegial e assim por diante. Como são 6 temporadas, a gente ainda tem 2 temporadas na faculdade. Era o que se fazia antigamente com as séries de adolescentes, né? Você acompanhava aquele período escolar, os dramas da escola, os dramas familiares, os romances. Era isso, e era delicinha. Trilha sonora bacana também. É que nessa versão que está em streaming, se não me engano está na Netflix, você já tem muitas músicas trocadas, né? Isso é um problema eterno com essas séries que tinha muita música em trilha sonora. Pra quem acompanhava Anos Incríveis, por exemplo, esse foi um dos motivos de ter demorado tanto pra sair a série em DVD ou até mesmo em streaming, nem sei se está em algum, por conta das músicas que eram utilizadas. Então muitas vezes você precisa trocar as músicas pra, né, não ter problema aí com direitos autorais. Mas enfim, trilha sonora bonitinha, personagens se desenvolvendo ao longo aí desse período escolar que eu disse pra vocês. Tem algumas séries, como por exemplo One Tree Hill, que fez uma opção diferente, né? Então quando eles se formam no colégio, você tem um lapso de tempo, né? Na temporada seguinte eles já estão formados, trabalhando, casados, com filhos. Aqui não, aqui você vai acompanhando em tempo real mesmo. E você tem Felicity, por exemplo, que pega só o período da faculdade, né? Inclusive cada uma das temporadas, né, condiz ali com 1 ano de faculdade. Então, esses seriados de adolescentes da minha época eram muito legais, desculpa. E eram temporadas cheias, né? Você tinha 20 e tantos episódios para cada uma das temporadas. Hoje em dia não se faz mais série desse jeito.
São, sei lá, 10 episódios e olhe lá, e diluído, daquele jeito que eu comentei com vocês. Então tá, a gente tá na 4ª temporada ainda, eles estão se formando, é o último ano do colégio. É uma série bem bonitinha que vai envolver aí um triângulo amoroso, né? Os dois meninos, o Pace e o Dawson, são apaixonados pela Joey. Essa é uma menina que fica aí muito em dúvida entre esses dois rapazes. Mas afora isso, você tem todos os acontecimentos naquela cidadezinha praiana. Nessa 4ª temporada, eles estão se preparando para ir para a faculdade, como eu disse para vocês, e eles vão precisar sair dali daquele aconchego, certo? Série bem bacana sobre este momento da vida dos jovens e eu acho sensacional. Como eu disse para vocês, está na Netflix. Se você nunca viu Dawson's Creek, né, Pacey's Creek, pode começar a ver aí que é delicinha. Então tá, essas foram as séries. Agora, os filmes que a gente assistiu em novembro foram o seguinte. A gente assistiu ao último filme do 007 e assim, desculpa aí pra quem não assistiu esse filme ainda, mas é um filme bacana, né, de ação, um filme divertidão e tudo mais. A gente gosta do Daniel Craig como 007. Talvez ele seja tão bom quanto o, sei lá, o Sean Connery, ou o nosso segundo 007 favorito, a gente ainda não decidiu, mas o Cassino Royale é o melhor filme de 007. Ponto final. E você sabe que eu tenho razão, mas enfim. Esse último filme é meio que a despedida do Daniel Craig e o que eles fazem ao final do filme é o seguinte, eles vão matar o 007. Então restam aí duas saídas, não é mesmo? Aquela saída do politicamente correto que nos rege hoje em dia, não é mesmo? Que rege a indústria do entretenimento. Se você já assistiu esse filme, você sabe para onde é que essa franquia está se encaminhando. Ou então voltar às origens, né? Que é o que acontece aí com essas histórias de super-heróis, né? Depois que acaba o assunto, você começa a ter filmes sobre as origens desses personagens. E é isso, gente. Nós temos aí, né, com a morte do 007, meio que o fim de uma era, né? Essa é uma série de filmes, né, bastante tradicional britânica, né? Se essa morte do 007 realmente for definitiva para a série, é uma pena que tenha acabado desse jeito, né? Enfim, se você nunca viu nada do 007, recomendo a maratona aí de todos os filmes, que foi o que a gente fez aí uns anos atrás. Eu nunca tinha visto nenhum filme de James Bond e gostei pra caramba da experiência. Alguns filmes são melhores do que outros, alguns filmes são bem ruins, alguns 007 são melhores do que outros, mas vale a pena conhecer tudo, sim. A gente assistiu também 2 filmes dos anos 80, né? De vez em quando aí a gente tenta preencher também essas minhas lacunas, né? Eu cresci nos anos 80 assistindo aos filmes que as minhas irmãs viam e assistindo a sessão da tarde também, mas sempre tem alguns filmes aí que eram famosos naquela época que eu nunca vi. Então esse mês a gente assistiu ao Nova York, Uma Cidade em Delírio, com o Michael J. Fox, né, um menino do De Volta para o Futuro, que eu adoro, aliás, eu só gosto do primeiro filme. Este é um filme sobre aquela época dos yuppies, né, aqueles jovens que fizeram muito dinheiro, muito rápido na bolsa de valores, não é mesmo? A história se passa em Nova York, como eu disse para vocês, mas esse personagem principal é o seguinte, ele trabalha em uma grande editora e no inicinho do filme a gente fica sabendo que a esposa o abandonou. Então ele tá naquele vórtice de muitas drogas e minha vida é uma merda, esse tipo de coisa, né? E aí é o seguinte, a esposa o abandonou porque ele não foi pra frente. Então, assim, você vê que era um casamento por interesse, né? Ela se casa com ele porque no momento ele tinha conseguido aquele super emprego numa grande editora e ele tinha tudo para ser um autor de sucesso também, mas isso não aconteceu. Num dado momento, essa moça começa a modelar, começa a dar certo e ela se torna mais bem-sucedida do que o marido, portanto, ela o abandona. Então, é por isso que ele está deprimido neste filme. Além disso, teve a perda da mãe também, de um jeito meio horroroso. Bom, é isso. Nós vamos acompanhar este período da vida deste rapaz em meio a esse, né, vórtice de drogas, baladas e tentar superar da pior forma possível alguns problemas aí da vida pessoal, certo? Esse filme aqui me lembrou bastante o Less Than Zero, né, o Abaixo de Zero, que é um filme baseado num livro do Bret Easton Ellis, o mesmo autor do Psicopata Americano, outro livraço e filmaço também. Só que se a gente for comparar esses dois filmes, eu ainda acho que o Abaixo de Zero ganha. Mas é um filme bom também. O Michael J. Fox era um atorzinho bacana da época. Nós vimos também um filme com o Tom Cruise chamado A Cor do Dinheiro, mais um filme que eu nunca tinha visto. Este é um filme sobre sinuca, né, campeonatos de sinuca em Nova York, né, no lado B de Nova York, que é o que a gente costuma ver nos filmes do Scorsese. Este é um filme do Scorsese que não vai tratar aí de máfia nem nada do tipo, mas a gente tem ainda esse lado B de Nova York.
Então esse jovenzinho, que é o Tom Cruise ali no início de carreira, é um cara que sabe jogar sinuca super bem e tudo mais, e você tem este homem mais velho, que é o Paul Newman, só observando aquele garoto, e ele é meio que um trambiqueiro ou algo assim. Então ele vê naquele garoto uma oportunidade de ganhar muito dinheiro em campeonatos de sinuca. Então ele vai tentar manipular esse rapaz, tentar levar vantagem em cima dele. É um filme sobre isso. Sobre um jovem com um grande talento que ainda não entendeu que ele tem esse grande talento porque ele é meio doidinho. Bom, enfim, é o Tom Cruise no início da carreira. E você tem o Paul Newman tentando se aproveitar aí desta habilidade deste garoto. É um recorte, o filme termina assim meio que em aberto, então se você vai acompanhando aquela história, você sabe para onde a história tá indo. E é um filme simples, assim, é um filme baseado em diálogos, né? Você não tem nada mirabolante acontecendo nesse filme, é um filme simplão. E bem bom, diga-se de passagem. Então fica a dica aí pra vocês. E a gente assistiu também um outro filme do Tom Cruise, que eu nunca tinha visto, mas o Beto gosta pra caramba, que se chama No Limite do Amanhã. Eu tenho quase certeza de que este filme é baseado em um mangá. O que acontece é que é o seguinte, nós temos um oficial aí do exército, que nunca foi exatamente um soldado, ele é mais um cara que participa ali da administração da coisa toda, ele é um frontman, então ele dá entrevistas, esse tipo de coisa. Nós estamos num período de guerra também, tem uma invasão alienígena acontecendo, e aí num dado momento ele vai desacatar uma pessoa que está acima dele, né, que tem uma patente acima da dele. E aí essa pessoa vai virar pra ele e vai dizer, ah é? E vai mandá-lo então pra batalha. Esse cara que não é exatamente um soldado, veja bem. Então é isso. Ele vai parar no meio dessa batalha sem saber exatamente o que fazer e morre. E aí, no dia seguinte, aquele dia vai se repetir. Então assim, este dia em que ele vai parar no meio daquela batalha ali, vai se repetindo até ele entender o que é que está acontecendo. E quando ele meio que entende o que está acontecendo, ele vai buscar a ajuda da Emily Blunt, que aparentemente passou pela mesma coisa também. E é isso, é um filme sobre o dia da marmota, não é mesmo? Você fica repetindo aquele dia até que eles entendam o que eles precisam fazer ali para resolver o entrevero todo e ganhar a guerra também, de lambuja, não é mesmo? Filme divertidão, filme de ação também, pode ver que vocês vão gostar. E a gente reviu pela enésima vez aquele filme A Bruxa, que é um filme de terror sensacional. Eu me lembro que na época que esse filme saiu, muita gente falou mal desse filme, porque ele é um filme com um ritmo diferente, mas, gente, a história desse filme é uma baita de uma história. Então essa é uma história que se passa no início de tudo nos Estados Unidos, então você tem o início daquelas pessoas que vão imigrar para lá, então você acompanha essa família que vai se instalar ali em uma cabana no meio de uma floresta, e um bebezinho desta família vai sumir. Então, você pode pensar em algumas coisas aí. Naquela época, quando crianças morriam ou sumiam, você dava aí umas explicações meio mirabolantes. Então, desde fadas que raptaram seu bebê e trocaram por outro, né, o changeling, porque as fadas antigamente não eram nada fofinhas, veja bem. Então, essas fadas trocavam as crianças, colocavam crianças que eram imitações desses bebês no lugar, só que essas imitaçõezinhas viviam pouco. Então essa era uma das explicações para a morte de bebês daquela época. Só que esse bebê some e realmente existe uma bruxa ali naquela floresta. Não vou contar mais nada para vocês. Se você ainda não viu este filme, veja com legenda em português, tá? Porque ele é todo falado com o inglês da época, né? Do século XVI, sei lá. É interessante pra cá. Prestem atenção nesse filme. Você aí que viu na época e detestou, reveja. E é provavelmente, sei lá, o primeiro filme daquela menina que hoje em dia faz muito sucesso, né? Aquela Anya Taylor-Joy. É a menina do Gambito da Rainha, que agora tá em todas. Pois então, filmaço, pessoal. Mas é isso então. Me contem aí nos comentários o que é que vocês estão achando da série da Roda do Tempo. Se vocês estão realmente amando essa série, me contem aí por quê. Vamos ver se vocês me animam a dar continuidade à série. A série de livros, com certeza, a gente vai continuar comentando por aqui também. E é isso então, pessoal. Antes de encerrar o vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.